Olá, eu sou o professor Orival. Esse é o canal Física Pai d'Égua e nós agora vamos resolver uma questão sobre força gravitacional da lista de gravitação, questão número 7. Então a questão ela diz o seguinte: pode-se afirmar que quando a distância entre duas massas M1 e M2 é reduzida pela metade, a força de atração gravitacional entre elas é... Então ele quer saber, né? E tem aqui duas massas, aí elas têm uma distância. Então assim, ó, se a gente pega pela lei da gravitação universal de Newton, a gente tem uma massa aqui, M1, e ela está a uma certa distância de uma outra massa, uma massa M2, né, tem aqui, entre elas tem uma distância D. Então vai ter uma força de atração gravitacional. A força é sempre atrativa. Então F em M1 e F em M2. E a distância é D. Essa força, pela lei de Newton, ela é G, F igual a G. Esse G é a constante de gravitação universal, que multiplica M1, que multiplica M2, dividido pela distância entre as duas massas ao quadrado. Então essa aqui é a lei da gravitação universal. Ela diz o seguinte, que a força de atração é diretamente proporcional ao produto das massas. Se a gente aumentar as massas, essa força vai aumentar. Se a gente diminuir as massas, essa força diminui. E essa força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quando a distância aumenta, a força diminui, é inverso. Quando a distância diminui, a força aumenta. Então aqui, olha, pode-se afirmar que quando a distância entre duas massas M1 e M2 é reduzida pela metade, quer dizer, a distância vai cair pela metade, não as massas. Então, se a distância vai cair pela metade, a força ela vai aumentar. Então, ele diz aqui 2 vezes maior, 4 vezes maior, 2 vezes menor, 4 vezes menor. Então, a força não vai ficar menor. Não pode ser nem alternativa B nem D. Só pode ser A ou C. Então, bora ver se vai ficar 2 vezes maior ou 4 vezes maior. Bem, a gente pode pensar assim. Quando mudar a distância entre as duas massas, né, que tem aqui ainda M1, mas a gente vai pegar M2 e vai colocar numa distância menor. Essa distância aqui vai fazer com que essa força fique maior. Vamos chamar agora a nova força de F'. No desenho parece que está menor, porque não dá para representar tudo, não é? Ficou muito pequeno o espaço. Então essa nova força F', ela é maior, porque a nova distância entre as massas, a distância D', ela é D sobre 2. Então a força fica maior porque a distância diminui. Mas a gente pode analisar assim, olha. A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quando a distância diminuir, a força vai aumentar. A distância caiu pela metade, a força vai aumentar, mas não é 2 vezes, a força aumenta 4 vezes, porque é proporcional ao quadrado. Vejam bem, a nova distância D', ela vai ser D antigo dividido por 2. Mas a força é inversamente proporcional ao quadrado. Então, se eu elevar ao quadrado D' ao quadrado, eu vou ter que elevar aqui, ó, vai ficar D ao quadrado, mas aqui o 2 embaixo também fica ao quadrado, então 2 ao quadrado é 4. Quer dizer, ficou um fator 4. E aí a distância ela foi reduzida à metade, a força vai aumentar 4 vezes. A alternativa correta é a alternativa C, tá certo? Porque a distância ela foi reduzida à metade. A distância ao quadrado foi reduzida à quarta parte. Então, reduziu a quarta parte aqui, a força aumenta 4 vezes. Tá certo? Então, a alternativa C é a correta. A gente também pode tentar resolver de outra maneira. Olha, a gente pode escrever F' vai ser G, M1, M2 por D' ao quadrado. Né? Quer dizer, a nova força é a nova distância ao quadrado. Então, essa nova distância ao quadrado a gente já escreveu ali, ó.
a gente colocou que a nova distância ao quadrado, ela é a antiga distância ao quadrado dividido por 4. Isso aqui, ó. Então, quando eu for fazer essa conta aqui, a gente pega, divisão de fração. Conserva a primeira, g, m1, m2, e multiplica pela segunda invertida. D ao quadrado sobre 4 é 4 sobre D ao quadrado. Então, vamos ajeitar isso aqui. Essa nova força F', o 4 vem aqui para frente, vai ser 4. G, M1, M2, dividido por D ao quadrado. Então, aqui, a gente pode ver o seguinte, G, M1, M2 por D ao quadrado. Esqueci de colocar o quadrado aqui. Isso aqui, se vocês repararem, é a antiga força. Então, aqui tem um 4 na frente disso, que é a mesma força anterior. Então, isso aqui é 4 vezes F. F', a nova força, é 4 vezes a força antiga. Então, realmente, a alternativa correta é C. Então, de duas maneiras a gente resolveu. A gente pode pensar na lei de Newton, que diz que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, reduz a distância, aumenta a força. Só que é com quadrado. Reduziu pela metade, eleva ao quadrado, reduziu a quarta parte. Então a força vai ficar 4 vezes maior. Ou então substitui que vai aparecer 4F. Então alternativa C. Não esqueça de dar um like nesse vídeo e assinar o canal. Muito obrigado e até mais.